Olá, seja bem-vindo à nossa aula da aposentadoria por tempo de contribuição sobre conceitos e as regras vigentes deste benefício que ainda existe para os segurados que são filiados à Previdência Social antes da reforma em 2019. Qual que era a definição original do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição? Era um benefício concedido com base no tempo de contribuição. Portanto, bastava o segurado comprovar determinado período de tempo de contribuição e já teria direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. Note também que não existia a exigência de uma idade mínima para a concessão deste benefício. Era garantir, então, a proteção previdenciária proporcional ao tempo de contribuição do trabalhador, do segurado da Previdência. A extinção deste benefício ocorreu com a reforma da Previdência de novembro de 2019. Essa extinção, lembrando, ocorreu para os segurados que se filiaram à Previdência Social após novembro de 2019. Para os segurados que eram filiados à Previdência antes de novembro de 2019, foram criadas então as regras de transição. Só lembrando que na sua redação original, a aposentadoria por tempo de contribuição, que tinha como base o tempo de contribuição, bastava o homem comprovar 35 anos de contribuição e a mulher comprovar 30 anos de contribuição e já tinha direito a este benefício. Os impactos, então, da reforma da Previdência. A aposentadoria, então, foi extinta para novos segurados, conforme eu disse. A reforma trouxe as regras de transição para proteger, obviamente, os segurados já afiliados e o foco, o objetivo, era o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema. Mas temos a situação daquele segurado que já estava afiliado à Previdência Social antes de novembro de 2019 e por algum motivo já tinha o tempo de contribuição, seja 35 anos de contribuição o homem, ou seja 30 anos de contribuição a mulher, mas simplesmente não fez o requerimento do benefício. E agora, já passada a reforma, ele verifica então que poderia ter feito esse pedido antes da reforma. Como é que fica a situação dele? Para esse segurado, nós temos o chamado direito adquirido, que está previsto lá no artigo 3º da emenda constitucional número 103 de 2019, que diz o seguinte: a concessão de aposentadoria ao servidor público federal vinculado a regime próprio de previdência e ao segurado do regime geral de previdência social, que nada mais é do que o INSS, e de pensão por morte aos respectivos dependentes, será assegurada a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos os requisitos para obtenção desses benefícios até a data da entrada em vigor desta emenda constitucional, observados os critérios da legislação vigente na data em que foram atendidos os requisitos para a concessão da aposentadoria ou da pensão por morte. Então, no artigo 3º da emenda constitucional número 103 de 2019, está a previsão legal do direito adquirido em razão da formalização da constituição dos requisitos para a concessão de determinado benefício antes da reforma da Previdência Social. Isso significa, então, que os segurados que cumpriram os requisitos antes da reforma teriam direito ao benefício a qualquer tempo, mesmo após a reforma da Previdência. Exemplo disso é o segurado homem que lá em janeiro de 2019 havia completado 35 anos de contribuição. Ou a mulher que na mesma época, janeiro de 2019, havia completado já os 30 anos de contribuição. Após a reforma da Previdência, ela constata isso, ou ele, o segurado homem, constata que já tinha direito, ele poderá requerer o benefício a qualquer tempo. Isso é o direito adquirido. É uma maneira de proteger aqueles direitos que já estavam consolidados, já faziam parte do patrimônio jurídico do segurado, que obviamente não podem ser prejudicados pelas alterações legislativas, mesmo que seja uma emenda constitucional. As regras de transição, então nós temos, já verificamos o direito adquirido, agora vamos verificar as regras de transição. As regras de transição são aplicáveis a quem? Aqueles segurados que eram filiados à Previdência Social antes de novembro de 2019, mas não haviam completado os requisitos para a concessão. Ou seja, para aquele homem que não completou o requisito de 35 anos de contribuição e para aquela mulher que não havia completado os 30 anos de contribuição. Para esses segurados é que se aplicam as regras de transição. E quais são as regras de transição? Nós temos 4 regras de transição para os segurados filiados à Previdência Social antes de novembro de 2019, para que eles possam vir a ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Temos a regra do pedágio de 50%, que nada mais é aquilo que faltava para o segurado se aposentar em novembro de 2019, ele terá que pagar esse pedágio de 50%. Mas lembrando que para ter direito à aplicação do pedágio de 50%, lá em novembro
de 2019, o segurado homem tinha que ter no mínimo 33 anos de contribuição e a mulher tinha que ter no mínimo 28 anos de contribuição. E também temos a regra do pedágio de 100%, ou seja, o segurado terá que pagar um pedágio de 100% daquilo que faltava para ele se aposentar em novembro de 2019, ou seja, terá que trabalhar o dobro. Temos ainda a regra da idade mínima progressiva, que é aquela regra que a cada ano vai aumentando a idade para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, e também temos a regra dos pontos, que é o somatório da idade mais o tempo de contribuição tem que se atingir determinado número de pontos para ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição. E qual que é o objetivo, então, das regras de transição na reforma da Previdência? Garantir uma transição gradual para as novas regras. O objetivo, na verdade, da reforma da Previdência nada mais é do que extinguir algumas formas de aposentadoria, como foi com a aposentadoria por tempo de contribuição para os novos segurados, para que com o tempo essas pessoas somente possam se aposentar por idade. E a conclusão, então, que a aposentadoria por tempo de contribuição ainda é uma realidade para quem tem direito ao adquirido ou se enquadra nas regras de transição. Por isso é importante que você, no momento de fazer o planejamento previdenciário do seu cliente, principalmente se ele já estava afiliado à Previdência Social antes de novembro de 2019, verificar se ele não preenche os requisitos para a concessão do benefício pelo direito adquirido ou em qual das regras de transição ele se encaixa. Verifique o planejamento previdenciário correto do seu cliente para conseguir o melhor benefício para ele. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.